nesta comissão especial, tendo em mãos, todos nós, um relatório apresentado, em que é verdade, constam muitas propostas que foram feitas de comum acordo com muitas lideranças partidárias, outras propostas da lavra do próprio relator, e uma espinha dorsal, que é a proposta do governo, e mais particularmente do ministro Paulo Guedes e do seu Ministério da Economia. Uma nova previdência está sendo debatida no Brasil, e o fato de que a sociedade está acompanhando este debate com muita atenção e principalmente com muita apreensão demonstra o quanto esta casa está exercendo um papel de extrema responsabilidade. Extrema responsabilidade não apenas para com o futuro do nosso Brasil, com o nosso presente. O fato é que esta reforma da Previdência, ou nova Previdência, é absolutamente necessária para que nós possamos avançar no Brasil. Ela não é a única reforma que vai ser debatida por este Congresso Nacional. Longe disso. Aliás, que bom que esta Câmara já está debruçada sobre a reforma tributária também, cuja comissão especial em breve será instalada e já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no que diz respeito à sua admissibilidade. Esta reforma da Previdência não é a única reforma que este Parlamento fará, mas é essencial para que possamos fazer o debate das demais reformas que este país tanto precisa. É chegado o momento em que o Brasil reencontra-se com si mesmo, em que o Brasil começa a debater políticas públicas baseadas em evidências, começa a debater políticas públicas baseadas em fatos e não em divergências, e não em populismo, não em demagogia. É bem verdade que há aqueles que tentam a todo momento distrair a opinião pública com argumentos falaciosos. Há aqueles que tentam obstruir os trabalhos apenas por serem contrários àqueles que hoje estão no governo. Nós do Partido Novo, caro relator Samuel Moreira, e Vossa Excelência têm percebido isso desde o início deste mandato e mantido conversas muito francas e transparentes com todos nós, com os 8 deputados da nossa bancada. Nós não estamos aqui para representar o sentimento de governo ou para representar o sentimento da oposição. Nós aqui, de forma independente, queremos buscar o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para o povo brasileiro. Esta casa aqui dialoga e vai chegar a um veredito no plenário. E este veredito, para ser alcançado, necessitará de 308 votos. É uma emenda constitucional. Para chegarmos aos 308 votos, algumas coisas ainda serão alteradas. Outras, esperamos, permanecerão da forma como vieram do projeto encaminhado pelo governo. Mas mais importante do que tudo é que haja uma reforma da Previdência com uma economia tal que faça o Brasil voltar a andar. Que faça, aliás, o Brasil, os brasileiros sentirem-se que estão mais próximos uns dos outros. Nós sabemos que desigualdades não serão eliminadas, muito menos injustiças. Aliás, injustiça é muito pior do que desigualdade. A desigualdade muitas vezes é fruto do esforço ou da falta dele de cada indivíduo. A injustiça, ela é fruto de algo muito mais complexo. E infelizmente, a Previdência, da forma como ela é hoje, é uma fábrica de injustiças. Nós queremos que os cidadãos estejam mais próximos uns dos outros quando esta reforma estiver aprovada. E por esse motivo é saudável e salutar
mesmo que aparentemente redundantes as palavras, é saudável e salutar ver que quem paga menos vai pagar um pouco menos. E quem hoje já paga mais, vai pagar um pouquinho mais. Mas nós não podemos perder de vista que mesmo quem vai passar a pagar um pouquinho mais, ainda vai receber em proporção muito mais do que aquilo que recolheu nas contribuições, se comparado àquilo que vai receber em benefício o mais pobre, que também não contribui o suficiente para aquilo que vai receber de benefício. Esta é a verdade. O sistema previdenciário vai continuar desequilibrado, mas nós vamos impedir que o rombo se aprofunde. E nós vamos poder começar a imaginar a abertura de uma porta em direção ao novo sistema. Nós, do Partido Novo, queremos inclusive que o sistema, o regime de capitalização, seja reincluído nesta proposta de reforma da Previdência. Lamentamos que estivesse de fora, senhor relator, mas entendemos os motivos porque neste primeiro momento aqui na comissão, até por falta de compreensão de alguns colegas deputados que com o tempo certamente serão convencidos, entendemos por que ficou de fora. Mas esperamos que lá no plenário retorne. Porque é o sistema que vai poder dar uma perspectiva para os mais jovens. Eu tenho 33 anos de idade, nunca pensei em me aposentar. Tem gente muito mais jovem, com 18, 19 anos, que está entrando no mercado de trabalho, 16, 17, e tampouco pensa em se aposentar. Mas aqueles poucos que pensam em se aposentar, que gostam de fazer cálculo, que são previdentes, essa palavra é importante repetir, porque é daí que vem a palavra previdência, que pensam no seu próprio futuro, estes poucos que na idade tenra, de 16, 17 anos de idade, pensam no seu próprio futuro como aposentados, sabem que o sistema previdenciário piramidal brasileiro de repartição simples está fadado ao fracasso. Já não se sustenta mais. O que estamos fazendo aqui não é exatamente uma reforma. É um conserto temporário. Mas não é algo que vá permitir para estas futuras gerações o ingresso num novo sistema, numa nova previdência. Para isso, apenas por meio da capitalização. Por meio de um sistema que dê poupança garantida para cada cidadão brasileiro, em que as intempéries e as sazonalidades possam ser mitigadas. E por isso, senhor presidente, nós entendemos, inclusive, do Partido Novo, que precisa voltar à Constituição a previsão de que as alterações na expectativa de vida do povo brasileiro sejam incorporadas de forma automática na revisão da idade mínima, e não como acabou ficando no vosso relatório, algo que precisa ser alterado constantemente por emenda constitucional. Mais uma vez, nós entendemos os motivos que levaram a certos acertos e acordos, pois esta é a casa do diálogo. Mas nós também entendemos e compreendemos que esta mesma casa, por meio dos seus 513 membros, deputados federais, e 81 membros da Casa Alta do Senado, estas mesmas casas podem alterar este ponto. Nós acreditamos também que a regra de transição que foi alterada precisa ser revista novamente. E a idade mínima de 65 anos para homens e de 62 para mulheres deve ser regra para todos os brasileiros, não só para quem está na iniciativa privada. Não podemos ter duas classes de cidadãos no Brasil. Uma classe dos servidores públicos, outra de quem está na iniciativa privada. Servidores públicos mesmo não concordam com isso, defendem igualdade. E nós precisamos, portanto, garantir esta igualdade para que o tempo de aposentadoria seja igual, aliás, a idade mínima para a aposentadoria seja igual para todos. O que nós vimos aqui, o deputado Alexis Fontaine, meu colega do Partido Novo, muito bem relatou, o que nós vimos nos últimos dias aqui no Congresso, foi um pedido de tratamento especial para inúmeras classes. Cada um pensa no que é especial para si. E todos têm legitimidade para pensar dessa forma. Afinal de contas, todos nós temos, como bem disse o deputado Alexis Fontaine, temos vontade de um dia, estando aposentados, termos uma aposentadoria tranquila.
Mas ela não pode acontecer à custa dos outros. Não pode acontecer às custas dos mais pobres. Não pode acontecer às custas daqueles que mais necessitam. Daqueles, aliás, que em proporção ao que recebem, mais pagam impostos. Essa é a realidade brasileira. A realidade de um país pobre. A realidade de um país de milhões de habitantes que pagam muito imposto. Quanto mais pobre o cidadão, mais imposto ele paga em proporção àquilo que ele ganha. E, portanto, mais ele acaba contribuindo para os altíssimos salários e privilégios que são pagos para quem se aposenta nas elites do nosso funcionalismo público e que também tem, por esse motivo, a contrariedade de quem está iniciando em muitas carreiras do serviço público e também tem pedido igualdade de tratamento com quem está na iniciativa privada. Há uma mudança no nosso país em relação à forma como se veem as coisas. Também entendemos que nós não podemos aumentar imposto em nenhuma área, porque é ilusão achar que aumentar imposto sobre qualquer atividade privada, sobre uma empresa, seja ela um banco, seja um supermercado, seja um escritório de qualquer natureza, que esse imposto não vai ser repassado para o consumidor. Ele será. Ele será. E no sistema previdenciário, o pior é que quando o imposto é repassado para o consumidor, ele está pagando, está sendo taxado para contribuir na estabilidade de um sistema previdenciário e não no sistema tributário, que deve existir para garantir os serviços públicos básicos, segurança, saúde e educação. Estes estão no Brasil inteiro muito mal providos, com muito pouco recurso. E cada vez menos, porque muito é pago justamente em previdência. E se aumentarmos impostos com a finalidade de continuar sustentando um sistema deficitário de previdência, vamos acabar reduzindo a possibilidade que o dinheiro dos tributos vá para a saúde, para a segurança, para a educação. Nós, do Partido Novo, também estamos propondo uma regra de transição para as aposentadorias especiais no Congresso Nacional. E nós estamos propondo que, se não for possível a regra de transição, que o Partido Novo, junto com mais de 171 deputados federais, protocolou nesta casa, que demos pelo menos a opção àqueles que já estão há alguns anos no sistema próprio aqui da casa, para que eles saiam desse sistema e recebam aquilo que contribuíram de volta. É uma proposta que pode ser fruto de acordo nesta casa e há deputados interessados, senhor relator, em que esta proposta caminhe. É uma forma de demonstrarmos também aqueles que ganham mais, que estão contribuindo com aqueles que ganham menos. É necessário, portanto, que nós façamos essa discussão sem as emoções que caracterizam os debates daqueles que com demagogia tentam convencer os eleitores daquilo que não são. Defensores de pobres, defensores de quem menos ganha, nada disso. Se esta reforma da Previdência atacasse os mais pobres, talvez já estivesse aprovada há muito tempo. São justamente as mudanças naqueles que mais privilégios possuem, nos regimes previdenciários das corporações que têm dinheiro para pagar para os seus representantes virem a Brasília de avião, para estarem aqui caminhando em dia de trabalho no Congresso Nacional, fazendo pressão nos deputados. É justamente o fato de que esta reforma da Previdência está buscando também reduzir o fosso que há entre cidadãos que não deveriam ser de duas categorias, é justamente a pressão desses que está fazendo com que essa tramitação seja mais lenta do que a tramitação de outros projetos e de outras propostas que o Brasil tanto precisa. Mas estamos passando por todos esses desafios. A reforma da Previdência está virando uma realidade. Votaremos semana que vem nessa comissão e certamente em breve o Brasil contará com uma nova Previdência. Muito obrigado, senhor presidente.